Olá, queridos! Bom, vocês devem estar percebendo que, para quem assistiu a live da quarta-feira, agora no dia 22 de maio, está vendo que meu cabelo está diferente, minha roupa está diferente, camiseta está diferente. E a explicação, pessoal, é bem simples. Quarta-feira nós tivemos uma instabilidade terrível aqui na internet, aqui na região. E aí, o que era para ser no YouTube, ao vivo e a cores, na verdade, foi pelo Zoom, um link fechado. Bom, o prof aqui se atucanou e adivinha só, esqueceu de gravar a nossa live. Bom, bom para quem assistiu a live ao vivo ali no link fechado, pôde ver a Cecília e pôde, claro, interagir comigo. Não que vocês não vão poder interagir comigo, claro que vão poder interagir pelos comentários aqui, ou até mesmo pelo grupo, no nosso grupo de dicas do WhatsApp, ou até mesmo pelo Instagram, o @Prof. Garotinho. Bom, hoje, pessoal, eu quero então dizer para vocês que eu vou refazer a gravação dessa nossa live do dia 22 de maio, quando tudo faz sentido, segunda parte. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, ok, vocês podem mandar para mim sem problema nenhum. Alguns compromissos nós já temos, toda quarta-feira às 19 horas e 31 minutos. Para essa próxima quarta-feira, eu acredito que a gente vai conseguir, no dia 29 de maio, talvez até fazer a correção do simulado. Claro, eu vou botar uma enquete lá para que vocês escolham, tá? E aí, óbvio que ganha a maioria. Bom, vamos começar então a nossa live, aspas, de hoje. Eu vou compartilhar o material aqui que todos já devem ter. E aqui está, é esse o nosso material aqui, quando tudo faz sentido, segunda parte. A ideia aqui, pessoal, é ser super tranquilo, super transparente e o mais objetivo possível. Lembre-se de que na semana passada, quando eu fiz a primeira parte dessa nossa live, eu justifiquei a multiplicação com a adição, a potenciação com a multiplicação e apresentei algumas propriedades de potenciação também. A ideia hoje é ligar os pontos da matemática básica até um assunto do ensino médio, que já caiu esse ano na prova do BNB e também já caiu ano passado na prova do Banco do Brasil. Banca Sesgran-Rio. Ela gosta desse assunto e muita gente também gosta de fugir desse assunto. Vamos começar? Então, quando tudo faz sentido, segunda parte. À medida que damos continuidade no estudo de um determinado assunto, é natural que vejamos elos entre o atual e algum outro tema estudado anteriormente. Na última live, as propriedades de potenciação foram fundamentadas pela definição da operação. Ou seja, para aceitar as propriedades, foi essencial compreender a definição de potenciação. Lembrando, pessoal, que a ideia é mostrar para vocês que existe sentido, que existe lógica em alguns assuntos um pouco mais desafiadores e talvez não sejam tão atraentes para vocês, mas que eles se baseiem e se justificam muito na matemática básica. Quando parece que não faz sentido, agora vai parecer que eu vou mudar de assunto, mas só vai parecer, tá? O que é logaritmo de um número? Eita, vamos lá. Qual o logaritmo de 25 na base 5? Logaritmo é um dos assuntos mais evitados para estudar para concurso público. Muito mais até do que análise combinatória e probabilidade. Prof, mas é que são poucas bancas que cobram logaritmo nos seus editais. É verdade. São poucas bancas que cobram logaritmo nos seus editais. Mas isso não quer dizer que a gente não precisa estudar. Muitas vezes aquela questão de logaritmo que tu deixa para depois ou deixa para chutar é a questão que falta para tu ser nomeado ou para ser nomeado. Quando eu pergunto ali qual é o logaritmo de 25 na base 5, a tradução para essa pergunta é 5 elevado a qual número dá 25? Ou seja, eu quero saber, aqui, eu quero saber que número é esse que quando eu faço 5 elevado a ele, dá 25. Bom, isso aqui, pessoal, nada mais é do que potenciação. Eu vou só aumentar um pouco a espessura da caneta. Aí, potenciação. Bem, a resposta é 2. Por quê? Porque 5 ao quadrado é 25. Quando eu pergunto 5 elevado a qual número, eu quero saber o valor do expoente. Bom, então o logaritmo de 25 na base 5
é igual a 2. Vamos só mais uma. Qual o logaritmo de 81 na base 3? Traduzindo, 3 elevado a qual número, que é o que eu quero saber, dá 81? A resposta é 4, pois 3 elevado a 4 é igual a 81. Portanto, logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4. Vocês lembram que quando na escola o professor ou a professora iniciava logaritmo, a gente não encontrava sentido nenhum para aquela operação. E pode parecer uma bobagem, mas quando eu pergunto qual é o número que, quando eu elevo o outro, dá um resultado, eu estou perguntando qual é o valor do expoente. Bom, se eu quero saber o valor do expoente e eu chamei ele de logaritmo, então o logaritmo nada mais é do que determinar o valor de um expoente. Aqui, pessoal, eu não estou preocupado em fazer toda uma abordagem desde o início de logaritmo. Eu quero justificar para vocês 3 propriedades de logaritmo que são os assuntos que mais caem em provas de concurso público. Mas nesse momento, antes da gente chegar lá, eu apresento a notação das perguntas acima. Então, olha aqui. É desse jeito aqui, pessoal, que eu pergunto qual é o logaritmo de 25 na base 5. E é desse jeito aqui que eu pergunto qual é o logaritmo 81 na base 3. Então, quando eu faço essa pergunta aqui, na verdade eu estou perguntando assim, ó, 5 elevado a um número é igual a 25. Que número é esse? Bom, esse número é igual a 2. Quando eu tenho o logaritmo de 81 na base 3, eu estou perguntando assim, ó, 3 elevado a algum número é igual a 81. Que número é esse? Esse número é igual a 4. Bom, só por esses dois exemplos aí, a gente já pode estabelecer uma definição para logaritmo. E a gente tem a seguinte definição: logaritmo de um número A na base B é igual a um número x. Tal que quando eu pego o B e elevo esse x, eu chego no valor de A. Mais um detalhe, pessoal. Aqui eu não vou me prender às condições de existência de logaritmo. Afinal, a gente está numa live de duração até 1 hora. Mas eu deixo aqui uma provocação. E por que a gente não pode ter um mini curso gratuito de logaritmo? Eu faço questão de ensinar esse assunto para vocês, para que nunca mais encontremos algum tipo de dificuldade em alguma questão de concurso público. Bom, essa é a definição de logaritmo, ok? Se vocês observarem bem, o x é o logaritmo de A na base B, que é o quê? O expoente de B, ok? Dessa forma, eu tenho como descobrir o logaritmo de vários outros números. Por exemplo, logaritmo de 3 na base 3. Quanto vai ser? Ou seja, 3 elevado a quanto que dá 3? Só pode ser 1. Por quê? Porque 3 na 1 é igual a 3. Aliás, essa é uma propriedade de logaritmo muito legal que vai nos auxiliar muito daqui a pouco. O logaritmo de um número na base igual a ele sempre vai ser igual a 1. Guarda essa propriedade aqui. Vou botar o L direitinho aqui. Guarda essa propriedade. Levando em consideração, claro, todas as condições de existência do A dentro das posições que ele ocupa ali no logaritmo, tá? E assim eu posso continuar. Logaritmo de 8 na base 2. Qual é? 2 elevado a qual número dá 8? 3. Simples, pessoal. Essa é a definição de logaritmo. Se alguém me perguntasse o que é logaritmo, eu diria: logaritmo é uma operação. Se alguém quisesse insistir mais na pergunta, dizendo assim, como assim é uma operação? Eu diria, então pensa que logaritmo é um expoente. É o expoente que eu encontro dadas algumas circunstâncias e algumas condições. Bom, a partir daí, a gente já pode ir um pouquinho mais adiante no nosso assunto. Mas vocês já repararam que o que cai nos concursos não é o cálculo de logaritmo? É que não tem lógica cobrar o valor do logaritmo de um número, pois seria só o trabalho de decorar o logaritmo. E já teve um cara chamado John Napier, junto com um amigo dele, Henry Briggs, que fizeram isso e criaram uma tábua de logaritmos. Uma espécie de tabuada de logaritmos. Bom, como é que a gente vai saber o que estudar para o logaritmo? Ou o que a gente precisa focar para se dar bem em questões de logaritmo?
foca nas propriedades de logaritmo. Volto a dizer aqui para vocês, a ideia não é decorar o valor de todos os logaritmos possíveis, mas sim saber aplicar as propriedades de logaritmo. Eu vou apresentar para vocês as três mais importantes, mas não são as únicas três que existem. Existem mais propriedades, mas eu vou apresentar para mim as três mais importantes. Reafirmo, se vocês toparem, eu faço um mini curso de logaritmo e apresento todas as propriedades para a gente matar de vez qualquer questão que envolva logaritmo. A gente já viu, tanto esse ano quanto ano passado, e na última prova do Banrisul, por exemplo, que foi Banca Gran Rio, que logaritmo foi uma estratégia de resolução em uma questão específica. E muitas vezes, quando cai logaritmo, a galera, ó, deita o cabelo, né? Ou arrepia para a questão. Eu vou escrever aqui três propriedades muito importantes. Claro que eu vou escrever numa ordem aqui para criar um sentido. Então, a primeira propriedade eu vou chamar de P1. É a propriedade do logaritmo do produto. Então, eu tenho um logaritmo de um produto que eu vou chamar de A vezes B. E eles estão numa base C, ok? Leve em consideração que A, B e C são números reais dentro das condições de existência de logaritmo. O logaritmo do produto de dois números, ou de mais números, é igual à soma dos logaritmos. Isso aqui, pessoal, normalmente é dado de forma muito decorada. E eu não vou julgar isso. Normalmente a gente tem que fazer assim mesmo, decorar as propriedades. A ideia da nossa live de hoje, da nossa aula de hoje, é poder encontrar um sentido para essa propriedade. Claro, utilizando alguma ideia da matemática básica. A segunda propriedade é o que eu chamo de propriedade da potência. Logaritmo de A elevado a n na base C é igual a n vezes o logaritmo de A na base C. Essa aqui também é uma propriedade muito comum de logaritmo e frequentemente cai nas provas de concurso público. E a terceira propriedade é o logaritmo da divisão. Logaritmo de A sobre B na base C é igual ao logaritmo de A na base C menos o logaritmo de B na base C. Para mim, essas são as três propriedades mais importantes. A propriedade 2, pessoal, se justifica a partir da propriedade 1. E é o que eu digo assim da explicação do Napier, John Napier e Henry Briggs, quando parece que volta a fazer sentido. Então, eu vou primeiro justificar a propriedade 1 e depois vou justificar a propriedade 2. A propriedade 3 eu deixo para vocês. A ideia aqui é utilizar os mesmos passos que eu utilizei na propriedade 1. Então, vamos começar assim. Propriedade 1. A gente sabe que o logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos. Muito bem. Olha só, pessoal. Vou trocar a cor da caneta aqui. Pego a caneta verde. E vou usar a definição de logaritmo. Então, é dado que logaritmo de A na base C é igual ao número x, de forma que o A é igual a C elevado a x, certo? Bom, vou trocar a cor da caneta aqui. Usando a mesma ideia de definição aqui para o logaritmo de B na base C é igual a um y, de forma que B é igual a C elevado a y. Show, né? Bom, o que eu vou fazer agora? Agora, pessoal, eu vou substituir aqui o A por C elevado a x e o B por C elevado a y. E olha como é que vai ficar isso aqui. Vou trocar a cor da caneta aqui, vai ficar assim. Logaritmo de, vamos deixar a base C ali, né? O A é C elevado a x vezes o B, que é C elevado a y. Eu só troquei de lugar o A e o B. Olha só, aqui dentro do parênteses tem um produto de potências de mesma base, que a gente já viu na última live, que basta a gente conservar a base e somar os expoentes. Então, isso aqui vai ficar logaritmo de base C. Vou botar o C
aqui e somar os expoentes. Ora, mas aqui, pessoal, eu tenho a propriedade 2, que é o logaritmo de uma potência. O que eu faço com o expoente? Jogo para frente do logaritmo. Então, o expoente, que é x mais y, boto aqui para frente, e aí vai ficar o logaritmo de c na base c. Mas vejam vocês que, quando o logaritmo tem um número na mesma base desse número, isso aqui é igual a 1. E x mais y vezes 1 é igual a x mais y. Professor, mas e aí? Bom, x mais y, pessoal, nada mais é do que o logaritmo de a, que é o valor de x aqui, mais o y, que é o logaritmo de b. Está justificada a nossa propriedade 1. Então, vejam como a matemática básica, ela fundamenta e liga os pontos de assuntos mais desafiadores. Sor, na hora da prova, eu preciso fazer tudo isso aqui? É a pergunta mais natural do concurseiro. Principalmente do concurseiro que quer o caminho mais rápido para chegar na resposta. E ele não está errado, não. Ele está certo. Entretanto, a ideia aqui é fazer com que vocês reflitam sobre a construção das propriedades. Óbvio que na prova tu não precisa fazer isso aqui, não. Tu vai aplicar a propriedade direto. Vamos fazer algumas questões para ver como é que se aplica isso? Bora virar a página aqui, então. Não se esqueçam, pessoal, se vocês puderem doar pelo Pix com a chave que eu estou disponibilizando aqui, eu não, né? Que o governo do Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul está divulgando aqui, eu vou agradecer imensamente de coração. A gente está passando por uma situação bastante desafiadora, bastante difícil, e a gente está precisando de toda a ajuda possível. Qualquer valor sempre vai ser bem-vindo. Então, depois, dá uma olhada e se tiver disponibilidade, e se isso obviamente não for te fazer falta o valor, então ajuda o nosso povo aqui do Rio Grande do Sul, que a gente está precisando. E vamos seguir juntos na batalha e reconstruir o que foi destruído por essas enchentes. Exercício 1, exercício da Fundatec. Olha só, assinale a alternativa que contém o valor de x, sabendo que logaritmo de x ao quadrado na base 2, mais logaritmo de x na quarta na base 2, mais logaritmo de x ao cubo na base 2 é igual a 18. Bom, prof, o que eu faço aqui? Bom, veja o seguinte, que aqui nós temos uma soma de logaritmos. E a gente sabe que uma soma de logaritmos vira um produto de logaritmos. Mas não há necessidade de fazer o produto ali, x ao quadrado vezes x ao quarto vezes x na 3. Por quê? Porque vai ficar x elevado a 9 igual a 18. E aí, pessoal, eu não vou conseguir encontrar o valor de x de uma maneira muito eficiente. Mas eu posso, antes de mais nada aqui, aplicar a propriedade da potência, porque todos aqueles logaritmos ali têm potência. Então, esse primeiro logaritmo vai ficar 2 logaritmos de x na base 2, mais esse segundo, 4 logaritmo de x na base 2, e esse terceiro aqui, 3 logaritmo de x na base 2. E tudo isso é igual a 18. Vejam que o que eu estou somando aqui são coisas semelhantes. Eu estou somando vários logaritmos de x na base 2. Quantos logaritmos de x na base 2 tem aqui? Bom, vamos lá. Aqui no primeiro tem 2. Aqui tem 4, já dá 6. E 6 mais 3, 9. Então, eu tenho 9 logaritmo de x na base 2 igual a 18. Esse 9 está multiplicando o logaritmo de x. Então, eu passo ele para cá, dividindo. Logaritmo de x na base 2 é igual a 18 sobre 9. 18 dividido por 9 é igual a 2. Então, logaritmo de x na base 2 igual a 2. Ora, o x nada mais é do que 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é igual a 4, como indica a nossa alternativa aí. Simples, né? Sor, se eu tivesse ido pela propriedade de potenciação, como é que seria?
eu teria x elevado a 9 igual a 2 elevado a 18, ok? Aqui, pessoal, tu usaria também uma propriedade de potenciação. Tu dividiria o expoente aqui por 9 e esse aqui também por 9. X elevado a 1 é igual a 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4, ok? O que acontece, pessoal? Acontece que por uma questão de familiaridade com as propriedades de potenciação, em princípio é mais fácil lembrar dessa estratégia aqui do que lembrar dessa estratégia aqui. Muitos talvez calculariam 2 elevado a 18. Só para vocês terem uma ideia. 2 na 10 é igual a 1024. Com 2 na 8, pessoal, ó, tu teria que calcular 1024 vezes 256. Ia dar um baita trabalhão. Mas assim, lembre-se que eu sou o professor do passo a passo, do step by step. Então, tu pode fazer de um lado ou de outro. Aquilo que te deixar mais à vontade. Certo? Vamos para uma próxima questão? Na questão 2, diz assim: segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a taxa de crescimento populacional do Brasil é de 0,52% ao ano. Considerando que a taxa de crescimento populacional permaneça constante, qual é a quantidade mínima de anos completos para que a população brasileira dobre? Use o logaritmo de 1,0052 igual a 0,0074. Percebe que aqui ele não está pedindo para calcular o valor do logaritmo. As questões já te dão o valor do logaritmo. Ou elas pedem o valor do logaritmo de um número escrito a partir de uma expressão numérica. E essa expressão numérica, ela foi construída a partir das propriedades de logaritmo. Bom, vamos entender a questão. Olha lá. Deixa eu botar para baixo aqui. Então, diz assim: no ano 1, a população do Brasil é P. Eu não sei quanto é, eu vou chamar de P. No ano 2, o que aconteceu? Ela sofreu um aumento de 52%. Desculpa, de 0,52%. Quando eu tenho um aumento, eu vou pegar esse 0,52% mais 100%. Isso vai dar 100,52%. De quem? De P. Sempre o aumento é em relação à população anterior. Então, aqui no ano 2, eu vou ter 100,52% de P, que é a mesma coisa que 1,0052 vezes P. Aí tu encontra o porquê que eles pediram, ou porquê que eles deram o logaritmo de 1,0052 na base 2. Calma que eu já vou mostrar essa ideia da base 2, tá? No ano 3, vai ser 0,52% além desse cara aqui. Ou seja, tu vai pegar 1,0052 e multiplicar por ele mesmo, vezes P. Então, 1,0052 elevado ao quadrado, ok? E assim por diante, tá? No ano 2, então, 1,0052, no ano 3, e assim por diante. Vai continuar. Vai chegar em um dado momento, no ano N, em que tu vai ter 1,0052 elevado a N vezes P, ok? E aí, o que vai acontecer? Bom, ele quer saber quando é que esse ano aqui, N, vai ser o dobro de P. E aí a gente tem assim, ó, 1,0052 elevado a N vezes P igual a 2P. Ok? Cecília dando risada, pessoal. Ah, querida. Bom, agora eu vou me prender a resolver essa questão aqui. Corto o P com P, vai ficar 1,0052 elevado a N igual a 2. Aqui eu posso usar dois caminhos, pessoal. Posso usar o caminho da definição de logaritmo, ou, já que ele está dando logaritmo na base 2, como está aqui, ó, logaritmo na base 2, eu posso aplicar o logaritmo de base 2 nos dois lados da igualdade. E aí eu vou ficar assim, ó, trocar a cor da caneta para marcar. Logaritmo base 2 igual, opa,
aqui, logaritmo base 2. E aí eu vou fazer assim, ó. 1,0052 na n igual a logaritmo de 2 na base 2. Então, é como se eu tivesse aplicado o log dos dois lados da igualdade. O que vai acontecer aqui? Esse n, que é expoente, vai vir para frente do logaritmo. Vai ficar n vezes logaritmo de 1,0052 na base 2 igual. Logaritmo de 2 na base 2, a gente já viu que é igual a 1. Quando esses dois carinhas aqui são iguais, é igual a 1. Bom, eu sei quanto é o logaritmo de 1,0052 na base 2, que é 0,0074. Senhor, como é que o senhor sabe disso? Porque foi dado na questão aqui, ó, queridos, 0,0074. Beleza. Agora eu vou pegar esse 0,0074 e jogar para cá, dividindo. 0,074. Bom, aqui, pessoal, é o trabalho braçal de fazer essa divisão aqui. Esse valor de n vai ser aproximadamente 135,3535 aproximadamente. Bom, como ele quer a quantidade mínima de anos completos, bom, eu não posso botar 135,35. Portanto, o valor mais próximo mínimo é o 136. Se for 135, ainda não vai ter chegado no dobro da população original, ok? Então, eu arredondo para mais, porque a questão está pedindo quantidade mínimas de anos completos. Bom, aí vocês devem estar pensando assim, ó, senhor, o senhor fez uma questão da Fundatec, fez uma questão da Federal de Goiás, não vai ter nenhuma questão de uma banca que a gente conheça? Vai! Questão Sesgran-Rio, pessoal. Essa questão aqui, para quem já tem o meu curso de resolução de questão da Sesgran-Rio, as 100 questões de Sesgran-Rio, já deve ter visto essa questão aqui. Para quem não viu, aqui vai um aperitivo. Olha o que diz. Um banco montou um índice de desempenho L para um de seus serviços. O índice se refere a um atributo numérico, representado por A, sempre positivo. Por conta de o atributo A assumir valores muito altos, o índice L, montado pelo setor técnico do banco, foi concebido por L igual a logaritmo de A na base 10. Há uma meta de que nos próximos 5 anos o índice L aumente em 2 unidades. A meta, portanto, indica que é esperado que nos próximos 5 anos o atributo A seja igual a... Bom, então aqui, pessoal, a gente tem uma questão super bem elaborada que vai envolver muito mais a definição de logaritmo. Notem o seguinte, pessoal. Notem o seguinte, que o valor de L é o logaritmo de A na base 10, ok? Bom, vocês concordam comigo que o A nada mais é do que o 10 elevado a L? É a mesma coisa, né, pessoal? O valor de A é a mesma coisa que 10 elevado a L. Bom, diz que nos próximos 5 anos, o índice L vai aumentar, ó, em 2 unidades. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter um novo atributo. Então, daqui a 5 anos, eu vou dizer que vai ser o atributo, não vai ser mais o atributo A, mas vai ser o atributo A', ok? E aí eu vou ter assim, ó, L mais 2 igual ao logaritmo de A' na base 10. Da mesma forma, eu vou usar a definição de logaritmo. Esse A' aqui não é a mesma coisa que 10 elevado a L mais 2? Usando a definição de logaritmo aqui, ok? Bom, aí eu posso ir um pouquinho mais longe. Notem que o A', que é o novo atributo, vai ser igual a 10 na L vezes 10 na 2. Ô, prof, por que você não botou vezes 2 se é mais 2? Cuidado, aqui eu estou somando expoentes. Quando eu somo expoentes, na verdade eu estou fazendo produto de potências de mesma base. Por isso que eu botei 10 elevado ao quadrado. E isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que 10 na L vezes 10 ao quadrado, que é 100. Bom, aí eu acho que fica muito fácil de determinar aqui o que está acontecendo. Notem, notem, A é igual a 10 na L.
Então, esse 10 na L aqui é quem? Esse 10 na L aqui é o A. E esse A está sendo multiplicado por quanto? 100. Então, o novo atributo daqui a 5 anos vai ser 100 vezes o valor do atributo atual, como indica a alternativa E. Então, olha que mágico, pessoal, quando a gente consegue encontrar sentido nas resoluções, baseado sempre na matemática básica. Mais uma vez, o nome já diz tudo. A matemática básica é o que dá a base, é o que sustenta o nosso muro de definições. Como eu falei para vocês lá na nossa primeira live de quando tudo faz sentido. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do material e tenham gostado da nossa aula. Eu agradeço de coração a disponibilidade de vocês. Não esqueçam, pessoal, de curtir a live e de compartilhar o material para ajudar o prof. E vocês nunca estão sozinhos, estamos sempre juntos. Na próxima live, pessoal, eu vou colocar enquete lá no nosso grupo. Se você está assistindo essa live e você ainda não faz parte do grupo, então na descrição do vídeo tem um link de acesso. Se você não conseguir acessar pelo link de acesso, me manda uma mensagem lá no Instagram, @professorgarotinho, que eu vou te adicionar como contato e te mandar o link exclusivo dos alunos essenciais do Prof. Garotinho. Bom, agora eu vou parando de compartilhar e aí, pessoal, eu só desejo a vocês ótimos estudos e até a próxima semana. Vamos juntos!